morreria pelo pecado do seu povo, Israel. Querido, Isaías 53:8. Esse Isaías 53:8, até num outro episódio a gente comentou sobre ele. Ele é um problema sério para o mundo judaico, né? E aliás, vamos aproveitar que a gente está falando disso? Pega, por favor, abra Isaías 53. O que o mundo judaico quis colocar para nós? Que o Eterno que o texto de Isaías, eu vou abrir uma Bíblia aqui também. O texto de Isaías 53, quem é esse servo sofredor é Israel. Você já ouviu isso? Porque aí vai falar do servo. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: o Eterno chama Israel de servo? Sim ou não? Sim. Tem texto, inclusive Isaías mesmo, que Israel é chamado de servo. Tem o texto? Tem. Tá? Problema é, no 53, o servo é Israel? Aí é outra história. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como um renovo perante Ele. E como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que desejasse. Até aqui, pode ser Israel? Foi crescendo, ok, né? Não tinha formosura nem beleza, ok. Quando olhamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse, ok. Ah, Israel passou pelas nações, sofreu e etc, etc. Tá. Era desprezado e rejeitado. Me pega na sua versão aí, porque tem uma versão que está o mais. Qual vai ser? O 3. Essa versão que está era desprezado. E o mais indigno. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Entre os homens. Começa aí um problema. Tá. Continua. Homem de dores. Opa! Singular. Isso. Como é que aí está falando da nação Israel? Já começou a complicar. Homem de dores. Tá. Experimentado no trabalho. E comum de quem os homens escondiam o rosto era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Tá aparecendo nesse texto que está falando de uma pessoa ou de um povo? Não, mas falando da pessoa aí. Né? É claro que aí está envolvendo, né, quem está lidando com ele, pessoas, né, povos, vamos até dizer. Né? Vamos lá, era desprezado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Isaías está profetizando, está falando isso aí, não é? Tá. Ishayahu no hebraico. Aí ele fala assim, ó. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Então Isaías está falando dele só? Não, ele está falando de mais gente. Quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou, tá? Pois é, tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos, ele não diz assim, quando olhei, nenhuma beleza víamos, plural, não tá? Era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores. Já estamos com problema, porque o texto não está falando de uma nação. Está falando de um homem. Inclusive o texto está assim, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, singular. E não desprezados.
E não fizemos deles, não, é dele, caso algum. Tá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas, que Isaías está citando, ele está falando de quem? Ele está falando da nação Israel, ele está falando de Israel, ele está falando em nome da nação. Profeta, era normal do profeta fazer isso. Né? Você vai ver, Isaías mesmo, em outro contexto, ele falando, Jeremias falando, Daniel falando, Eterno, perdoa-nos, nós temos pecado, nós e nossos pais pecaram, nós pecamos. Não era assim que os profetas falavam? Sim, nós pecamos. Isso nos advém porque nós pecamos. Né? A gente lê na Amidá, né? Nós e nossos pais pecamos. Nós não somos obstinados para dizer que nós não pecamos. Aí, quem pecou? Ele tomou sobre si as nossas, carregou com as nossas. Espera aí, se Israel é quem está carregando as dores, ele está carregando as dores de quem? Isaías está falando dentro de Israel dos povos. Você está me entendendo? O trem não bate. Carregou com as nossas dores. E nós quem? Não, nós quem? Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não é oprimidos. E até se a gente fosse colocar Israel no texto, vamos lá. Verdadeiramente, nós tomamos sobre nós os nossos... Ficaria coerente? Porque o servo é Israel. O servo sofredor é Israel. Quem está carregando o pecado é Israel. Então tá. Então Israel está carregando o pecado. Então vamos lá. Então, verdadeiramente, nós tomamos sobre nós os nossos pecados. Nós carregamos as nossas dores sobre nós. E nós nos reputamos por aflitos e feridos. Ficou coerente? Mas ele foi ferido. Ele foi ferido. Espera aí, é Israel? É, Israel foi ferido. Então, seria, mas verdadeiramente, nós fomos feridos por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido? Não bate. Ele foi ferido por causa das... Não, ele é Israel. Então, quem é nossas? As transgressões é de quem? Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre nós. Ou é sobre ele? Pelas nossas pisaduras fomos sarados. Pelas suas. Todos. Olha o texto. Irmão, me responde um negócio. Vem cá. Yeshua, a gente falou aqui um pouquinho para trás, que Yeshua é o sacrifício. Amém? O sacrifício que o Eterno exige, ele tem que ser o quê? Ele tinha que ser o quê? Podia ser qualquer coisa lá e levar e... É sacrifício mesmo, vai queimar mesmo. Podia? O que o Eterno exigia nesses sacrifícios? Perfeição. Tinha que ser um animal perfeito. É claro, meu irmão, que podia passar num animal defeito, que não fosse visível. Poderia. De repente um animal... apesar que o judeu tinha esse zelo também, lá com as entranhas, né? Você observa que eles vão observar isso lá dentro no sacrifício.
Mas vamos considerar que de repente o coração do bichinho lá fosse, né, tivesse lá uma arritmia. É. Pode acontecer. Mas esteticamente falando, olhando a grosso modo, o sacrifício tinha que ser o quê? Perfeito. Todos nós andávamos Vem cá. Nós somos pecadores. Nós estamos o quê? Desgarrados. Inclusive está aqui, ó. Estamos desgarrados como ovelhas. Cada um se pelo seu. Peraí. Estou meio incoerente com essa ideia judaica. Para afirmar que ali está falando de Israel. Peraí, o Eterno, Israel é pecador, Israel está desviado, não é isso? Está no texto? E ele vai se sacrificar por ele mesmo e o Eterno vai receber o sacrifício. O sacrifício não tem que ser perfeito? Essa confusão é qual o capítulo 49? Qual o motivo de ser dessa confusão? Não, porque para trás aí tem um texto falando do meu servo, e é Israel. Você entendeu? Israel, meu servo. E aí eles vão falar isso. Não, quando fala servo, aqui está falando de Israel. É claro que eles não querem aceitar Yeshua. Entendeu? Então, depois a gente pode até ler o texto lá para vocês verem. Então o que eles querem colocar? Anula Yeshua, anula o homem Yeshua e põe Israel, porque Israel que é chamado de servo. Então esse texto aqui está falando de Israel, não está falando do Messias, não? Eles não acreditam no Messias humilhado também, né? Sim, sim. Na verdade, está falando do Messias para Israel. A princípio. Aqui, inclusive, não é para gentio aqui. É para Israel. Ele não fala, eu vim as... Aí o texto aí, ó. Eu vim as ovelhas. As ovelhas. Bate. Bate. Aí, ó. Não, aqui, todos nós andávamos desgarrados. Irmão, como é que o Eterno vai receber o meu sacrifício? Eu estou desviado. Eu vou me sacrificar por mim, eu estou desviado, eu sou pecador, como está aí. Que sacrifício que vai receber de mim? Ele vai me matar. Ele vai me matar não é por causa do meu sacrifício, não, é para me consumir. E o sacrifício está defeito. Boa. Mas o Senhor, o Eterno, fez cair sobre a iniquidade de todos. Espera aí. Ele é Israel. O Eterno fez cair sobre Israel o sacrifício de todos nós. Quem é nós? Não, nós também é Israel. Vocês entenderam? Não bate, gente. Nós estamos analisando aí. Ele foi, mas não abriu a sua, como um cordeiro, olha aí, ó, que é levado ao matadouro, como a ovelha que é muda perante os seus torqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi, e quem dentre os da sua... Aí está a linhagem? Essa versão que eu estou usando daqui, geração. Quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Quem é meu povo? Mas Israel é o povo. E é Israel o sacrifício. É Israel que está sendo cortado da terra dos viventes. E aí? Mas peraí, o texto está dizendo que ele seria cortado da terra dos viventes. Israel foi cortado? Não, ele continua aí. Então não pode ser Israel. Agora, Yeshua foi cortado da terra dos viventes? Sim. Foi morto. Ferido por causa da transgressão do meu povo. Peraí, eu sou Isaías. Quem que é o seu povo? Não, eu sou egípcio. Eu sou muçulmano, né? Eu nasci aqui em Israel, mas eu sou descendente de Ismael.
Continua. Olha aqui. Deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Israel morreu? Embora nunca tivesse cometido nem houvesse engano na sua. Irmão, tinha engano na boca de Yeshua? Se na boca de Yeshua estavam as palavras do Eterno, como a gente viu na outra profecia. Bate. Todavia, foi da vontade do Eterno esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua prolongará os seus, e a vontade do Senhor prosperará nas suas. Aí alguém vai dizer aqui, bom, né? Verá a sua posteridade, né? Evidente que posteridade pode ser filho, né? Mas pode ser posteridade também, traz a ideia de alguém que vem depois, né? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. O meu servo, o quê? Meu servo o quê? O meu servo, o texto diz aqui, olha aqui, deixa eu voltar no outro. Aqui, deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça. O que é isso aqui? Israel nunca cometeu injustiça? Mas está dizendo ali que ele nunca cometeu injustiça. O que mais está dizendo? Né? Nunca houve engano na sua boca. Quantas vezes Israel beijou ídolo? Quantas vezes Israel abriu a boca para adorar ídolo? Hein? Israel vai servir como sacrifício pelas nações? Por que o Eterno até sacrificou Israel aí, agora num outro contexto? Por causa de uma razão, não é os seus pecados? E ele serve de expiação pelas nações? No estado que ele se encontrava? Apesar que nós não estamos falando de nações, né? Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte. Israel derramou a alma até a morte? Cadê Israel? Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos Aqui, inclusive, essa versão está intercedeu. Vê na sua Bíblia aí, porque tem uma versão que está no gerúndio, né? Pelos pecadores intercede. 53:12. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Inclusive em hebraico aqui, ó, é Rav. Tá? Rav é muito. É. Aqui está Ravim, que é plural. Tá? Agora, irmãos, o que eu queria falar é o seguinte, essa palavra muitos, temos um detalhe interessante, né? E importante. Se está dizendo muitos, não está, inclusive está aí, poderia usar kol. O que é kol? Todos. Mas não está tolo, está rav. Rav é muito. Tá? Muito não envolve todos. Porque ele levou o pecado de toda a humanidade. A Bíblia não está dizendo isso, não. A Bíblia está dizendo que leva o pecado de muitos. Muitos. Quer dizer que vai levar o pecado de todo mundo? Não, não tem todo aí. Não tem todo mundo aí. Nem toda a nação está aí. Quer dizer, ele vai levar o pecado de toda a nação? Não. Ele vai levar o pecado de muito. Né? Aí no hebraico, Ravim, que é muitos.
Ok? Por que eu te falo isso? Irmão, olha a mensagem cristã. O Messias levou os pecados de toda a humanidade. Beleza. Levou o pecado de toda a humanidade? Tá. Por que a igreja cristã sai pregando ou anunciando que alguém precisa aceitar Yeshua? Ou Jesus, no conceito cristão? Qual que é a mensagem cristã para o pecador? Primeira pergunta. O contexto que eles já põem, eles já estão se contradizendo. Porque eles falam, não tem mais lei agora, porque nós estamos debaixo da graça. Tá. Não tem lei? Não. Não tem lei. Sem lei, sem pecado. Por quê? Pecado é transgressão da lei. Não tem lei, não tem pecado. Pergunta agora, se não tem mais pecado, precisa pregar o Messias para quê? Por que você vai chegar perto de uma pessoa e chamar ele de pecador se não tem lei mais para dizer que ele é pecador? Primeira pergunta. Segunda pergunta é, você não tem pecado? Se não tem pecado, prega-se Yeshua para quem? Porque a mensagem cristã é, você tem que levar o Messias para os pecadores. Mas ele não levou o pecado de toda a humanidade? Ninguém tem pecado mais não, hein? Tem que aceitar ele para quê? Por quê? Porque você é pecador. Não, eu não. Ele já levou meus pecados. Ele não levou o pecado de toda a humanidade? A Bíblia está dizendo isso? Não. Diz que ele levou o pecado de... Eu paguei. Muitos. Opa! E o que esses muitos precisam fazer? Quem são esses muitos? Não é todos. Opa, é claro que se está falando que está levando o pecado, então eles são pecadores? São. Mas para ser pecador, eu preciso da lei. Se eu não tenho lei, eu não sou pecador. Isso quer dizer que não leva pecado de um povo chamado cristão. Porque se dizendo cristão, não tem pecados. Porque eles estão debaixo da graça. Eles dizem que não, eles dizem. Né? No que eles dizem, eles têm pecado levado pelo Messias? Não. Então a pergunta que eu vou te fazer é, quem são os muitos? Muito não é crente. Porque o crente supostamente está na graça. Se ele está na graça, ele não tem pecado. Não é isso? Porque a verdade, né, o que eles alegam é que está na graça e não tem mais lei. Bom, se você não tem lei, você não tem pecado. Se você não tem pecado, o Messias leva o seu pecado? Você não tem pecado. Então os muitos aqui, você não está fora. Então, os muitos são quem? Evidente que os muitos são os pecadores. Para mim ser pecador, eu tenho que reconhecer que existe lei. E que eu estou fazendo o que com a lei? Transgredindo. Mas eu sei que ela tem, eu sei que ela existe, eu acredito que ela existe, mas eu tenho falhado nisso. Eu não estou cumprindo como o Eterno me queria cumprir. Queria que eu cumprisse. E aí, eu, sendo um pecador, eu vou recorrer a quem? A Yeshua. Porque ele tem a autoridade de levar o meu, ou tirar o meu pecado. Então, quem é muitos? Não é todos, e não é toda. Então, é muitos que reconhecem que o Eterno deu as suas leis. Não, mas aqui no contexto eu não recorro ao Pai. Aqui eu estou recorrendo, porque na verdade eu não posso ir no Pai. Eu sou o quê? Pecador. Eu estou recorrendo a quem me pode fazer chegar ao Pai. Não adianta eu querer pular esse processo. Exatamente, não adianta.
É eterno, eu vim aqui. Quem que é você? Lembra, vamos lá, pegar não é bem a mensagem, mas só para você entender que ela tem uma mensagem lá dentro. Lembra que uma vez, o Messias falando de uma parábola, ele fala, é claro que ele está falando do eterno, depois ele até explica a parábola, ele fala assim, ó, teve uma festa, e teve pessoas que chegaram na festa e eles não estavam vestidos. E o dono da festa entrou e eles estão lá na festa. E aí ele olhou e falou, escuta, quem é vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não estão vestidos de acordo para a festa? Abre aspas aí, abre parênteses. Você sabe por que esse contexto? Sim ou não? Qual que é o contexto ali daquela festa e do estar vestido? Quando você era convidado da festa, você recebia um kit, vamos chamar de kit. Kit de festa. O kit da festa envolvia uma pedra com o seu nome, tá? E as roupas para você vestir para ir para a festa. Então, na hora que você entrava para a festa, você só podia apresentar na festa com as roupas que o rei ou o dono da festa mandou para você. Você podia chegar com a pedra com seu nome. E isso te dava direito de entrar. Como se fosse o convite, exatamente. E é por isso que a Yeshua vai citar lá na frente uma pedrinha branca com o seu nome. É por causa desse contexto. Mas o contexto da festa em si tem a roupa. Por isso que tem outro texto também falando de roupa. Bem-aventurado, tá errado o texto, mas ele tem um contexto. Os que lavam as suas vestes. Ou branqueiam, outra versão, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade. Então o contexto aqui, ó, muitos no contexto, não é crente no contexto que estão vivendo aí. Ah, irmão, lá em Isaías está dizendo que ele levou os nossos pecados. Ô, irmão, me responde uma coisa, você acredita na lei do eterno? Não, então você está fora disso. Então você está fora. Isso aqui não é para você, não. Por quê? Quem é pecador? Quem transgride a lei. Agora, é evidente que eu estou falando aqui dentro de um contexto, né? A pergunta, se eu falar, quem é pecador? A realidade agora. Todos são. Todos são. Esse é o contexto real. Mas para um crente, ele pode encaixar dentro de um contexto aqui bíblico, afirmando outra coisa? Não. Ô irmão, então eu sinto muito. Você quer sustentar isso? Eu já vou te dar uma dica. Você está fora, hein? Quer ver o Messias falando isso? Aquele que acredita nos mandamentos, estou contextualizando, e ensina os outros, né? Agora acreditar aqui é observar, obedecer, e ensina os outros a obedecer. Este será chamado no reino grande. O que? Quebra os mandamentos, desobedece os mandamentos, não observa os mandamentos e ensina os outros a não obedecer, originalmente falando, nem será visto no reino. Quem tem os pecados perdoados? Quem o Messias levou sobre ele os pecados? De quem observa o que o Eterno falou e pela fraqueza transgride. Yeshua, aliás, qualquer filho hoje, nasce de fruto de um casamento. Irmão, nós... Aqui, o Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal. Hará. Inclinação para o mal. Tem em todo ser humano? Está. Isso passou de Adão? Sim. Adão gerou, isso foi gerado, porque ele trouxe isso aqui para dentro dele. Depois nós vamos ver isso lá na frente. Isso ele trouxe para dentro e ele vai passar isso para os seus descendentes. A inclinação para o mal. Você pode ver com uma criancinha pequenininha, ela mente. Não é, ué. Ela mente, pequenininha. Ela engana você.
Você fala, gente... E faz aquela carinha. Não. Fala de carinha, não. E a gente não acredita que o filho da gente mente, né? Eu falo, gente, você tá mentindo pra mamãe, Né? Gente, isso aqui, ó, isso veio de Adão, passado para todos os homens. Agora a pergunta, todos os homens pecaram? Todos os homens pecaram. Quer dizer que nascem em pecado? Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que Adão pecou e que todos os homens pecaram. Por isso que até o texto de Romanos diz, todos pecaram, todos. E aí vamos até concluir aqui, ó. Se todos pecaram, Paulo está dizendo isso quando? Todos pecaram. Mas ele levou o pecado de muitos. Ué, mas não é todos que pecaram? Agora, a pergunta que eu vou te fazer é, se todos pecaram e todos estão destituídos, Romanos é escrito quando, hein? Depois ou antes de Yeshua? Depois de Yeshua. Ué, já não está na graça? Todos antes de Yeshua, todos antes do Messias pecaram. Todos antes do Messias estão destituídos da glória. Ele não falou isso, falou? Ele chegou e falou, gente, todos pecaram. Ô Paulo e eu? Não, você não, você está na graça. Todos pecaram, mas agora o Eterno nos preparou, Yeshua, no qual nos libertou do pecado. Na verdade, ele vai falar que nos libertou do pecado, né, do domínio do pecado, ou da lei do pecado. Está certo. É por isso que até aquele texto estamos na graça, né? No verso 31 ele fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Antes estabelecemos, confirmamos a lei. O que ele está, no verdadeiro contexto aí, fala, ó, todos são pecadores, todos estão debaixo do pecado. Todos carecem da... Na verdade, a graça nos alcança. Alcança quem? Alcança o pecador. Agora, como é que a graça vai alcançar um pecador que não tem mais pecado? Porque depois da cruz não tem mais pecado. Ué, então tem mais pecador? Todos pecaram até a vinda de Yeshua. Agora, gente, vocês podem ficar à vontade, porque não tem mais pecado. Fechou aqui? Fechou o todos, o muitos, né? Todos não, muitos, né? E pelos transgressores intercedeu. Achou aí na sua Bíblia se é intercede? Intercedeu? Ok. Bom, o Mashiach, quem é o Messias? Né? Gente, aqui é claro o título, porque o título é Messiologia, né? Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach.